É certo que não concordamos com atos criminosos como forma de se conquistar um amor. No entanto, devemos reconhecer que há pessoas que agem impensadamente para obtê-lo. E foi o que aconteceu com o Sheikh Farouk Khalid quando resolveu raptar Mayla, impedindo o casamento dela com um homem que ela não amava, esperando que dessa forma ela se apaixonasse por ele. Nas vastas dunas do deserto, onde o sol abrasador pintava o horizonte com tons de laranja e dourado, erguia-se majestoso o palácio do Sheikh Farouk Khalid. Conhecido por sua riqueza e poder, o Sheikh era uma das figuras temidas e respeitadas em todo o Oriente. Quando jovem, foi estudar no Ocidente, onde adquiriu gosto pela música clássica, sem deixar de lado a beleza de sua cultura. Numa noite quente, enquanto as estrelas cintilavam no céu escuro como diamantes numa tapeçaria celeste, o destino tecia os fios de uma história improvável e não aceitável para as pessoas mais sensatas. Em meio aos corredores sombrios do palácio, o Sheikh Khalid caminhava com passos firmes, sua expressão séria escondendo a turbulência de pensamentos que o consumia. Seu olhar profundo refletia a solidão de um homem cujo coração ansiava por algo mais do que poder e riquezas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, numa modesta casa de família, Mayla preparava-se para o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Vestida em sedas brancas e adornada com joias reluzentes, ela aguardava ansiosamente o momento de seu casamento com Samir, um homem de boa família e posses. No entanto, seu coração não pulsava com a mesma alegria que brilhava em seus olhos. Por mais que seus pais a tivessem prometido a Samir, Mayla não conseguia encontrar em seu peito o amor que deveria preencher uma noiva no dia do seu matrimônio. Enquanto ela se preparava para dar o passo em direção a um futuro incerto, o destino preparava-lhe uma reviravolta inigualável. No dia anterior ao casamento dela, quando o sol despontava no horizonte pintando o deserto com tons suaves de rosa e lilás, o palácio do Sheikh Khalid estava em efervescência. Rumores se espalhavam como o vento entre os servos e criados, sussurros de uma decisão surpreendente tomada pelo Sheikh. Enquanto isso, na casa de Mayla, a agitação também era palpável. As mulheres se apressavam com os preparativos finais para o casamento, ignorantes do destino que aguardava a noiva. Foi então que, num instante que mudaria o curso de suas vidas, os caminhos de Mayla e do Sheikh Khalid se cruzaram. Com a destreza de um predador que esperava o momento certo para atacar, Khalid surgiu na porta da casa de Mayla, escoltado por seus guardas. "O que está acontecendo aqui?" Mayla perguntou. Seu coração acelerou com uma mistura de medo e curiosidade. O Sheikh Khalid avançou, sua presença imponente preenchendo o ambiente. "Mayla, venha comigo", ele ordenou, sua voz grave ecoando pela sala. Mayla recuou instintivamente, seus olhos se arregalando de surpresa e indignação. "O que o senhor quer dizer? Eu estou prestes a me casar.
O Sheik Khalid não recuou diante de sua resistência. Com um gesto rápido, ele ordenou a seus guardas que a cercassem. Mentindo, afirmou: seus pais aceitaram minha proposta de casamento. Você agora é minha noiva. Mayla sentiu o chão desaparecer sob os seus pés, a realidade distorcendo-se diante dos seus olhos incrédulos. Ela lutou contra os guardas com todas as suas forças, mas era como se estivesse presa numa teia invisível, incapaz de escapar do destino que o Sheik Khalid havia traçado para ela. E assim, num turbilhão de eventos que ela mal conseguia compreender, Mayla foi arrastada para fora de sua casa e levada para o palácio do Sheik, deixando para trás tudo o que conhecia e amava. O que ela não sabia, meus caros, é que o Sheik havia se apaixonado por ela quando a viu caminhando por entre as flores do jardim da casa dela. De longe, o coração dele imediatamente se encheu de um amor instantâneo. Ele procurou informações sobre ela e soube que era a jovem Mayla, a filha de um simples comerciante da região, mas que estava comprometida em um casamento sem amor, forçada a se casar com Samir, um homem de posses. Sem ter o tempo hábil para que ela o conhecesse antes de se casar com Samir, resolveu interromper o matrimônio, raptando-a e a levando para o seu palácio, com o objetivo de que, com a convivência com ele, pudesse fazê-la se apaixonar da mesma forma que estava apaixonado. Nos dias que se seguiram ao rapto de Mayla, o palácio do Sheik Khalid ecoou com a agitação de uma noiva relutante. Mayla resistia com todas as suas forças à sua nova vida, seu coração repleto de ressentimento e raiva pelo homem que a havia tirado de sua família. No entanto, o Sheik Khalid não se deixava abater pela determinação de Mayla. Com paciência e gentileza, ele tentava conquistar seu coração, mostrando-lhe um mundo de luxo e conforto que ela nunca imaginara existir. Porém, Mayla, sem conseguir aceitar ser retirada da casa daquela forma tão agressiva, tratava-o com desprezo. Era obrigada a estar próxima a ele nas refeições e nos grandes eventos do palácio. Todas as vezes que ela era conduzida à presença do Sheik, ele olhava para ela com um amor profundo e dizia: luz dos meus olhos, a sua presença ilumina o meu dia, meu amor. Ao ouvir tais palavras, ela virava o rosto para o lado contrário ao dele e fazia um semblante de repulsa. Pacientemente, ele esperava o momento dela lhe dar uma oportunidade de demonstrar o grande amor que sentia por ela, mas só o que ela sentia era o desprezo por tê-la roubado. Um mês já havia se passado e o Sheik não teve sucesso em conquistar Mayla. Cansado e desiludido, tentou sua última esperança, o belo luar do deserto. Ele acreditava que aquele luar seria capaz de derreter até um coração insensível ao amor. Em uma
uma noite de raro esplendor, quando a lua cheia iluminava majestosamente o céu do deserto, o sheik convidou Maila para sentar-se na varanda com ele e admirar a beleza da noite ouvindo a bela sonata ao luar de Beethoven. Ele não lhe disse nada, pois já havia falado tudo o que era possível para convencê-la do seu amor sem conseguir resultado positivo. Quando ela entrou na varanda e deixou que a lua e a música ao piano tocassem sua alma, seus olhos puderam enxergar o que antes não viam. O olhar amoroso dele, enquanto a sonata ao luar de Beethoven soava pelo palácio. Meus caros, depois do sheik reconhecer que a atitude de raptá-la não surtiu o efeito que desejava e que foi um erro, precisava reparar as suas ações. Deixaria ela voltar para a casa dos pais no dia seguinte, porém, queria passar com ela só mais aquele momento. Um momento que seria inesquecível, que seria guardado em seu coração como um amor eterno e inatingível. Tinha o poder de subjugá-la e fazê-la se entregar a ele, mas queria algo que jamais poderia obter sem a vontade dela, o seu amor. Enquanto a sonata tocava, lágrimas silenciosas rolavam pelo canto do olho direito do poderoso senhor, pois nunca antes amou uma mulher como a amava. Apesar de sentir a importância para ele do momento, ela não lhe disse nenhuma palavra. A atmosfera que emanava daquele ambiente era mágica. A noite estrelada, a bela lua cheia, a música e aquele homem lindo, rico e poderoso em sua frente, disfarçando uma lágrima de amor que teimava em escorrer do canto do olho direito. Quando a música acabou, ele disse: Maila, eu tentei de tudo para lhe mostrar o meu amor, mas tudo o que eu fiz foi em vão. Impedi que você se casasse com um homem que não amava. Mostrei o meu amor por você. Apesar de trazer você à força para o meu palácio, em nenhum momento exigi que você se entregasse a mim contra a sua vontade. Esperei que você viesse a me amar como eu a amo, mas nada disso funcionou. Ela o olhava silenciosamente enquanto ele falava. Contudo, você não é minha prisioneira. Você está livre a partir de agora. Poderá retornar para sua casa quando quiser. Terminou de falar. Ao ouvir sobre a liberdade e que poderia voltar para a casa de seus pais, levantou-se, sorriu para ele e disse: Muito obrigada, senhor, retirando-se.
De manhã, ela entrou sorridente na casa de seus pais. Os pais dela ficaram felizes em saber que o sheik não havia tocado nela e que ela ainda poderia se casar com Samir. Samir foi informado da condição intocável de sua noiva e, feliz, remarcou o casamento. No entanto, meus caros, o sheik não havia tocado no corpo de Mayla, mas penetrado com todas as forças em seu ser. A recordação da última noite, a lembrança da lua cheia, a sonata ao luar de Beethoven e a imagem do sheik sério, deixando uma lágrima rolar pelo canto do olho, não lhe saíam da cabeça. Estava confusa com tudo o que aconteceu. O casamento ocorreria em 2 dias. Samir, seu noivo, estava feliz por remarcar a cerimônia. Os pais, satisfeitos por sua filha ter voltado sem ser molestada sexualmente pelo sheik, e Mayla estava triste. Sim, meus queridos, Mayla estava triste. Ela lutou tanto para desprezar o sheik que não percebeu que começou a amá-lo. Estava apaixonada por aquele homem que, apesar de poderoso e poderia forçá-la a ceder aos seus caprichos, suplicou o seu amor. Seus pensamentos eram intensos. Agora eu quero, meu doce sheik. Você conseguiu conquistar meu coração, mas o que farei? Pensa, Mayla. Busque uma solução. Ela passou a noite pensando. Na manhã seguinte, véspera do seu casamento com Samir, fugiu para o palácio. Khalid, quando a viu entrando no palácio, correu ao seu encontro perguntando: "O que houve, Mayla? Para você voltar? Deixou alguma coisa importante para trás?" Ela, olhando nos olhos, tomada de um amor tão grande quanto ao que ele sentia por ela, disse: "Deixei sim, meu sheik. Deixei um amor puro e intenso se perder no momento em que ouvimos Beethoven. Mas será que ainda há esperança?" Ele sorriu e a pegou nos braços, dizendo: "Sempre há tempo para o amor quando esse é verdadeiro. Case-se comigo, meu grande amor." Um beijo selou o amor dos dois. E assim, Mayla e o sheik Khalid viveram felizes para sempre no palácio do deserto, cercados pela beleza da lua, ouvindo a sonata ao luar de Beethoven e se amando profundamente. O que começou de um modo tão errado, graças ao bom Deus, acabou feliz para todos. Menos para Samir, que perdeu mais uma vez a noiva na véspera do casamento.